O assassinato de 55 detentos em presídios de Manaus reabre o debate sobre o caótico sistema carcerário brasileiro. Depois de chamar o episódio de carnificina, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, declarou que existem mais de 700 mil pessoas amontoadas, abandonadas e tratadas pelo Estado brasileiro como se não fossem humanos. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, a população carcerária brasileira quase dobrou em 10 anos. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo, Bernardo Rocha. Oi, Bernardo. Oi, Lisa, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Nosso convidado de hoje é o professor Ayrton Chaves, é advogado, mestre e doutor em ciência jurídica, estudioso em criminologia e direito penal. Obrigada pela participação, professor. Eu quem agradeço, Lisa. Obrigado, Bernardo. Estou à disposição de vocês aí para responder as questões levantadas aí sobre esse tema, que é um tema muito caro para a gente hoje, especialmente porque tem sido considerado o holocausto brasileiro, que é o nosso sistema prisional. Pois é, a gente vai aproveitar e puxar, então, esse episódio recente, né, que acabou resultando na morte de 55 presos em 4 estabelecimentos prisionais de Manaus, no Amazonas. E esse fato acabou expondo aquilo que todo mundo já sabia, mas talvez não visse com tanta objetividade, né? Que é exatamente essa fragilidade na infraestrutura e na organização dos presos nas penitenciárias brasileiras. Como é que você analisa a problemática do sistema carcerário no Brasil, professor? Olha, Lisa, a gente costuma dizer que a execução penal é uma parte do direito que é um tanto esquecida, né? A gente se preocupa muito com a investigação policial, métodos de investigação, para poder produzir prova, para dar subsídio para ação penal, para o Ministério Público denunciar, depois provas para o processo penal, para o suposto responsável pela infração penal arcar com a condenação. Mas quando se trata da execução penal, essa preocupação não existe. Ou pelo menos ela existe num plano bem subsidiário, né? Tanto é que hoje, se a gente fizer uma análise das cadeiras do curso de Direito, a gente vai verificar lá que o estudo da execução penal é relegado lá a 3 ou 4 aulas no máximo. Um dado legal. Primeiro, vamos começar pela lei, então. O que diz o artigo 1º da Lei de Execução Penal? Ali traz qual seria a função, aquilo que o Estado deveria perseguir na execução penal brasileira. E aí, eu vou ler o artigo 1º só para você ter uma ideia do que prevê esse dispositivo. Então, diz assim, abre aspas, a execução penal tem por objetivo efetivar a harmônica integração social do condenado e do internado. Agora, veja, é um objetivo legalmente declarado e é aquilo que o Estado deveria perseguir. Agora, a gente conhecendo a realidade dos presídios e penitenciárias brasileiras, será que é possível eu alcançar esse objetivo a partir do plano material, do que a gente tem realmente? Antes de trabalhar essa questão aí que aconteceu no Amazonas, um dado de 2012, né? O CNJ inspecionou presídios no Espírito Santo, denunciados à ONU e à OEA. Chamou atenção o presídio de Viana, porque lá haviam tido decapitações de presos. O que se verificou lá foi um esgoto a céu aberto, pessoas comendo comida podre, já vencida há meses, segundo o relatório, e espaços em que caberiam, em tese, no plano legal, 10 presos, haviam mais de 100. Na verdade, o próprio relatório fez uma comparação daqueles ambientes com campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Agora, em 2017, 56 presos foram mortos em Manaus, alguns também decapitados. Isso parece que escandaliza, né? Porque a violação de direitos é regular no sistema prisional, mas quando há decapitações parece que aí o plano de desumanização chegou num ponto culminante, né? E o curioso lá é que esses presídios onde aconteceram essas rebeliões e matanças são administrados por uma empresa privada, né? Até o nome da empresa é um tanto curioso, né?
humanizare, né, que em italiano é humanizar. E parece que essa empresa se manteve aí nessa administração dos presídios e agora tornou a acontecer essa carnificina lá em Manaus, né, com mais 55 mortes. Essa semana, então, né? Vejam, quase 60 mortos em 4 unidades prisionais do Amazonas, todas administradas por uma empresa privada, uma empresa que nos últimos 4 anos recebeu 836 milhões de reais do Estado do Amazonas. O que se faz com esse dinheiro, né? Então, né, professor, sobre essa chacina em Manaus, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele afirmou que, ao ignorar os dispositivos da Lei de Execução Penal, o Brasil afronta sua própria Constituição Federal e transforma a prisão em pena cruel. E ele ainda completou a informação dizendo que o sistema prisional brasileiro não é apenas incapaz de ressocializar, mas também gera mais crimes na sociedade. A minha dúvida é justamente em como que o país chegou a uma situação tão crítica. Olha, a violação de direitos fundamentais hoje nas prisões brasileiras não é um ponto fora da curva. Faz parte do funcionamento regular da execução penal no Brasil. Tá? É muito raro que uma prisão brasileira respeite direitos fundamentais. Eu estou tratando dos direitos básicos, tá? Não estou tratando de direitos que se imagina que algumas camadas da sociedade imaginam regalias, né? Tanto que em 2015 o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional das prisões brasileiras. Nós temos lá o voto do ministro Marco Aurélio, ele diz o seguinte: a situação é vexaminosa diante da violação generalizada de direitos fundamentais dos presos no tocante à dignidade, rigidez física e integridade psíquica. E aí, isso faz a gente lembrar de uma expressão cunhada por um filósofo italiano chamado Giorgio Agamben, né? Que ele critica campos de exceção dentro de um Estado que se declara democrático, né? Parece que o Brasil vive isso no que se refere ao sistema prisional, porque tem uma legislação que cuida da execução penal, essa legislação nada é cumprido, tanto é que tem vários autores aí no plano nacional que dizem e confirmam isso, né? Que toda prisão no Brasil é ilegal porque não respeita o mínimo de legalidade previsto na lei de execução penal. E parece que a gente tem realmente um estado de exceção dentro de um Estado que se declara democrático, então. O primeiro fator que vem à nossa discussão quando isso acontece é o fator de espaço. A primeira coisa que tem que se imaginar é o seguinte: em qualquer país civilizado do planeta, não se prende mais do que a capacidade que o Estado comporta para manter esses presos, né? Então, se tem 100 vagas, tem que se prender no máximo 100 pessoas. Tem 100 mil vagas, tem que se prender no máximo 100 mil pessoas. Isso é uma coisa lógica, óbvia, né? Isso é tão óbvio que, né, não necessitaria nem ser dito, né? Mas aí o que faríamos com essas pessoas condenadas sem espaço? Pois aí que tá. Nem todas as pessoas são condenadas, né? Mais de 35% das pessoas são prisões provisórias, né? E eu vou tratar disso aqui mais tarde. E vejam, hoje no Brasil nós temos, como a Lisa mesmo disse na introdução do programa, mais de 750 mil presos. Nós temos uma capacidade de 416 mil vagas. Então tem mais de 300 mil vagas em déficit no Brasil. Se diz que aqui se prende pouco, mas veja, para você ter uma ideia da inflação carcerária no Brasil, nós saltamos em 1970, quando nós tínhamos mais ou menos 50 mil presos com uma população de 90 milhões de habitantes, para mais de 750 mil presos para uma população de 210 milhões de habitantes. Ou seja, a população cresceu 117%, ao passo que a população prisional cresceu 1.800%. Nossa. Então, claro que há um descompasso aí. Nós somos a terceira nação que mais aprisiona no mundo. E tem gente que diz que isso é pouco. Nós estamos só atrás dos Estados Unidos e China. E claro que isso tem uma relação com a estruturação social e também jurídica, né? Especialmente com a produção de leis penais e aumento de penas a partir da década de 90. Né? A gente teve uma inflação também legislativa no âmbito penal ali, como se todo problema de cunho social e jurídico penal se resolvesse com pena. Né? Então a gente quer trabalhar. A gente não tem uma cultura de política criminal no Brasil, a gente tem uma cultura de política penal. E a única resposta que a gente dá para o comportamento que não se amolda à lei é a pena. E aí, claro que vai desaguar tudo
nos presídios brasileiros. Né? Agora, professor Airton, assim, vamos voltar aí à questão dos casos de morte, né, nos presídios, né? Como lidar com essas facções, né, que acabam tendo como um espaço, parece que QG é o próprio sistema carcerário, né? É possível lidar com isso? Tem exemplos mundiais de como lidar com grupos como esses? Teve uma declaração essa semana do ministro da Justiça, que ele disse que conflitos entre facções com mortes acontece em qualquer prisão do mundo, né? E isso é mentira, isso não é verdade. Isso atesta um desconhecimento do ministro no que se refere ao sistema prisional brasileiro também, e também no plano mundial, né? Na verdade, conflitos entre facções criminosas existem onde o sistema prisional não respeita a legislação e não cumpre os seus deveres para com o preso que ele encarcera. Só para ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, minha tese de doutorado trata da violência, o reflexo da violência do sistema prisional brasileiro na sociedade externa, no mundo externo. E quando eu levei esse projeto de pesquisa para o meu orientador lá na Espanha, que eu fiz em dupla titulação na Univale aqui e na Universidade de Alicante, na Espanha, então eu fui até Madrid fazer uma visita para ele e tirei o dia para trabalhar o projeto com o professor Bernardo Del Rosal, lá de Alicante. E aí ele não entendeu. Eu tinha lá os dados, tinha lá a proposta de pesquisa, tinha mais ou menos onde queria chegar, e ele não entendeu, porque a última fuga do sistema prisional espanhol tinha acontecido há 9 anos. Fuga. Ninguém está falando em matar, em decapitar. Então, assim, dizer que isso acontece em qualquer prisão do mundo, claro que não é verdade. Isso acontece onde, na verdade, o Estado relega os direitos fundamentais, e aí é claro que a formação dessas facções criminosas nos presídios, especialmente o PCC em São Paulo, foram resultado dessa violação seguida e brutal de direitos fundamentais nas prisões brasileiras. Então, as facções tomaram corpo até para uma modalidade aí de autopreservação, né? Hoje, não só em São Paulo, aqui em Santa Catarina, um preso, quando ele entra no sistema prisional, ele tem que pagar uma espécie de pedágio para uma facção. Se ele for faccionado, para ele entrar no sistema prisional, o corpo de agentes prisionais tem que ter todo o cuidado para verificar onde é que esse preso vai ficar alojado. Porque ele não pode ficar numa facção rival, porque senão, claro que ele pode ser morto. E para a facção proteger ele tem que pagar pedágio, um valor. E se ele não pagar, a família dele vai ter que pagar. E se não pagar, tem consequências. Aí, quando ele sair temporária, resgata a liberdade, ele tem que fazer serviço para a facção aqui fora para pagar aquele serviço prestado lá dentro. Então, é um problema bem, bem grave, e isso comprova que o Estado perdeu por completo a capacidade de controle nesses ambientes. Bom, a gente quer saber se é possível sair dessa enrascada que vivemos aqui no país, né? Será que é possível reverter tudo isso? Mas eu vou deixar essa pergunta para depois do intervalo, a gente já volta aqui com o Viva Voz. Já estamos de volta hoje conversando com o professor Airton Chaves, que é professor aqui do curso de Direito, que é mestre e doutor em Ciência Jurídica. Então professor, a gente elencou até agora alguns problemas, como as condições de infraestrutura, a falta de organização, a ineficiência até na ressocialização, mas dá para dizer qual o principal problema do sistema carcerário brasileiro e se dá para dizer a solução também desse problema? A gente falou ali da questão espacial, né? Desse problema de espaço decorrem outros, né? Um levantamento nacional de informações penitenciárias realizado em 2014 pelo Ministério da Justiça verificou que, além da questão espacial, falta de vagas, isso que a gente conhece bem, que é toda hora noticiado pela grande mídia, vejam, nós temos hoje 60 vezes maior chance de contrair HIV dentro de uma penitenciária brasileira do que fora dela. Nós temos 28 vezes mais chance de contrair tuberculose dentro de um presídio penitenciário brasileiro do que fora dela. Nós temos, vejam bem esse dado, 6 vezes mais chance de morrer de forma violenta, ser assassinado
dentro de um presídio ou de uma penitenciária brasileira do que fora dela, né? E a gente imagina o nível do problema. E isso, óbvio, não pode ser naturalizado, né? Isso jamais pode ser tido como algo normal. E se a gente tem isso não tem isso como algo muito errado, a partir de uma perspectiva ética ou menos de humanidade, e aí respondendo a segunda parte da tua pergunta, pelo menos a gente tem que respeitar a lei, né? A lei que é o nosso padrão primeiro de civilidade. Então, a LEP existe para ter um padrão mínimo de civilidade na execução penal no Brasil. Tem que cumprir o que está lá. Tem que experimentar esse cumprimento, né? Porque senão, pessoal, todo esse tipo de selvageria em nome do castigo que a gente vê por aí, a gente deve lembrar o seguinte: amanhã, a pessoa que está sendo tratada dessa maneira vai ser a pessoa que vai levar a nossa pizza, vai ser a pessoa que leva nossos filhos para a escola, vai ser a pessoa que limpa o nosso jardim do condomínio, vai ser a pessoa que abastece o nosso carro, vai ser a pessoa que a gente encontra na fila do banco. Ou seja, nós vamos interagir com essas pessoas a todo momento. Essas pessoas, depois de cumprir a pena, não vão para Marte. Elas retornam ao modelo social, interagindo com a gente a todo tempo. E entendam, entre um crime e outro, tem pelo menos uma vítima, né? Uma vítima que, num primeiro momento, a gente pode imaginar que não tem relação nenhuma com aquilo, mas que, possivelmente, gosta desse encarceramento selvagem, né? Quer que o preso sofra, né? Além dos limites legais, né? Então, há um discurso, um plano até, digamos, medieval nesse sentido na sociedade brasileira, né? Então, primeiro, respeitar a lei, né? O Estado pune a pessoa porque ela desrespeitou a lei, violou um bem jurídico de outra pessoa. Então, o Estado, para punir, tem que cumprir a lei. Ele não pode ser um criminoso, tal como o criminoso que ele pretende punir. Outras questões transitam de forma bastante contundente também. Não se pode prender por qualquer coisa, né? Nós temos aí 750 mil presos e, claro, que a gente não precisaria ter 750 mil pessoas restringidas de sua liberdade no Brasil, né? É claro que tem algumas pessoas que a gente não pode tomar como válida a liberdade no primeiro momento, né? Precisam estar encarceradas porque realmente representam um perigo no plano social, né? Ou por algum outro motivo, né? Juridicamente válido, sempre juridicamente válido. Mas a grande maioria das pessoas presas no Brasil hoje decorre de comportamentos sem qualquer violência grave ameaça à pessoa. Olha só, um estudo da Universidade de São Paulo, realizado em 2012, identificou que mais de 90% dos presos em 2012, até 2012, no Brasil, estavam presos em razão da prática de 5 crimes. 5. Vejam, essa pesquisa identificou mais de 1.680 crimes no Brasil. Tipos penais, coisas que se a gente fizer, a gente pratica um crime. Mais de 1.680 crimes. E essa pesquisa identificou o seguinte: olha, mais de 90% das pessoas presas no Brasil hoje são em razão de 5 crimes. Quais são esses crimes? O primeiro, tráfico de drogas, que representa aí quase 30% da população carcerária. Depois, furto qualificado. Depois, roubo. Aí, roubo sim é um crime com violência grave ameaça à pessoa, né? Depois, homicídio. E depois, posse e porte ilegal de arma de fogo. Então, vejam, desse universo de 1.680 crimes que a gente tem no Brasil, nos códigos e nas leis penais especiais, 5 desses crimes aprisionam quase a totalidade de pessoas encarceradas no Brasil hoje. Então, assim, se a gente for analisar esses crimes em separado, o primeiro, tráfico de drogas, crime sem qualquer violência grave ameaça à pessoa, uma relação de consenso. Eu quero vender, você quer comprar, eu pago, você me entrega aquilo que eu quero, que é a droga. O que define, vejam, não é uma relação violenta de per si. O que define a violência do tráfico é ele estuda o objeto, né? Porque, na verdade, a relação é como se fosse comprar um pão na padaria, por exemplo, né? Ou um uísque no supermercado, né? Que também, para efeitos médico-legais, é considerado droga, né? Mas veja, tráfico de drogas, o segundo, furto qualificado. Esses 2 crimes juntos lá somavam 48% da população carcerária. São crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então vejam,
esse dado confirma o quê? Que se a gente for analisar ofensa ao bem jurídico de forma realmente grave, de forma realmente latente, pessoas perigosas, né, que realmente precisam estar encarceradas, elas não transitam nesse universo aí de 750 mil presos. Com certeza não transitam. Tá? Tráfico de drogas, crime de perigo abstrato. Nem tem vítima determinada. Eu tenho que inventar uma vítima lá. O direito inventa uma vítima, né? A vítima é a pessoa que, em tese, adquiriria a droga, né? Ou seja, a sociedade, o crime vago, né? A sociedade como um todo é vítima, né? Então, idem para o crime de posse e porte ilegal de arma, crime vago, não tem vítima determinada. Então, você sugere que seriam outras punições para esse tipo de crime, que não a detenção? Sim, sim. Vejam, a gente adotou já há 50 anos uma política de drogas extremamente, ao meu ver, equivocada, né, no Brasil. A gente copiou o modelo norte-americano de incriminação e de lá para cá a gente vem mantendo isso como se fosse um instrumento de solução de algum problema da violência, realmente. E isso é mentira, né? A gente incrimina o tráfico de drogas. A venda diminui? Não. A gente incrimina o consumo de drogas. O consumo diminui? Não. Então, não tem legitimidade nessa operação. O que a gente faz? Pena. Encarceramento. É isso que a gente faz. Vejam, qual que é quando se pergunta para um político, né? Como é que a gente vai resolver o problema da criminalidade? E daí se fala num sentido lato, né? Criminalidade como um todo, né? Normalmente a resposta que vem à tona é lei penal, ou se aquele fato já é considerado crime, aumento da pena. Isso é muito normal, né, acontecer. Ou seja, eu tento desmotivar comportamento a partir de pena. Ou seja, não há políticas criminais. Não há políticas criminais no sentido de evitar comportamentos, e sim são medidas consequencialistas, né? E não só preventivas. Depois que aconteceu. Isso. Então, assim, eu não posso ter uma pergunta, olha, como é que resolve o problema da criminalidade? Eu não tenho uma resposta. Eu teria que estudar, fazer uma repergunta, qual o tipo de crime, né? Porque para eu resolver problemas de feminicídio, isso tem a ver com patriarcado, tem a ver com machismo, tem a ver com a questão, né, violência de gênero. Isso é absolutamente diferente. A resposta é, as determinações desse crime são absolutamente diferentes, distintas do que, por exemplo, resolver um problema de crimes contra o patrimônio, furto e roubo, que estão intrinsecamente ligados à questão de desigualdade social. Então, eu não posso dar uma resposta, a mesma resposta, para condutas em que as determinações são absolutamente distintas. Eu tenho que analisar cada crime em separado, verificar quais são as determinações desses comportamentos, e aí estudar, não só no âmbito penal, o âmbito transdisciplinar, né? Sociologia, filosofia, psicanálise, né? Engenharia, dependendo da situação, tá? E verificar quais são as determinações para tentar realmente verificar um modelo preventivo, né? Preventivo, para evitar realmente comportamentos criminosos. Então, professor, aproveitando que você abordou esse assunto do gênero, acho importante a gente elencar esse assunto aqui, porque hoje os presídios eles são desenhados especificamente para receber homens. Porém, a população carcerária feminina no Brasil já atravessa as 42 mil, né? Cumprindo pena em todo o Brasil, isso segundo o Ministério da Segurança Pública. Mas por que esse debate sobre a situação da população carcerária feminina não se populariza tanto quanto a masculina? Tem alguns bons estudos já a respeito dessa questão, tá? Especialmente na Universidade Nacional do Rio de Janeiro, né? Já vi alguns estudos bem relevantes sobre isso, tá? Aqui em Itajaí, por exemplo, nós temos o presídio feminino, né? Que é aqui no Matadouro. Antigamente era o presídio de Itajaí, hoje é o presídio feminino e também presídio que comporta questões cíveis, né? Ou seja, inadimplência do pagamento de pensão alimentícia, né? Vai para esse ambiente ali. Veja, aquilo que eu estava falando com relação ao tráfico de drogas, esse encarceramento é muito mais latente no que se refere às prisões de mulheres, né? Se no âmbito geral eu pegar o universo masculino e feminino de presos no Brasil, soma quase 30% de presos por crimes de tráfico, quando eu levo isso para o ambiente feminino e analiso restritamente só o ambiente feminino, eu tenho 67% de presos
presas mulheres no Brasil em razão da prática do crime de tráfico de drogas. Tá? Um crime, como eu falei antes, não violento, que tem repercussão assim, ó, brutal no sistema prisional brasileiro. Assim, ó, racionalidade zero aqui, tá? Para você ter uma ideia, o custo de um preso hoje, aqui em Santa Catarina, chega em média a R$ 1.500 no âmbito público. Se for num modelo de coparceria aí, público-privada, nós temos 4 penitenciários assim aqui em Santa Catarina, esse valor salta para 3 mil. Agora imagina, uma condenação por tráfico de drogas, a pena mínima lá, se a pessoa for condenada a pena de prisão, a pena mínima vai ser 5 anos. Multiplica 60 vezes 1.500. Tu vai se aproximar aí a R$100 mil a condenação de uma pessoa. A gente vai gastar R$100 mil em razão da condenação. Eu estou falando de gastos ponderáveis, tá? Ou seja, aquilo que eu posso calcular, né? O ambiente prisional, comida, luz, água e assim por diante. E tem os gastos imponderáveis, aqueles que eu não posso calcular, que é a dessocialização da pessoa como pessoa que é, porque as prisões brasileiras hoje, como a gente viu, elas não transformam a pessoa senão para pior. Então, sempre a pessoa sai pior. E aí, ao invés de a gente perguntar por que é que a pessoa reincide depois que, olha, essa pessoa acabou de sair do presídio e praticou uma nova infração penal, é reincidente, então. A gente teria que se perguntar por que algumas pessoas, apesar da prisão, depois de passar um tempo lá, não praticam novas infrações, porque o ambiente é propício para isso. Professor, a gente gostaria muito, tem muitas questões que a gente poderia abordar aqui, mas a gente precisa agradecer, nosso tempo terminou, mas essa reflexão bem importante sobre o sistema carcerário brasileiro. Agradecemos a sua participação, a gente conversou então com o professor Airton Chaves, advogado, mestre e doutor em ciência jurídica e professor aqui no curso de Direito da Univale. Obrigada, professor. Obrigado, Lisa. Obrigado, Bernardo. Agradeço a oportunidade e a disposição de vocês sempre que necessário. Agradeço também a presença do professor e lembrar as redes sociais, o Twitter e o Instagram, @VivaVozUnivale, e a página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí, até a próxima. Tchau. Obrigado, tchau. Fechou.